Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será este lindo caminho de mesa. Espero que gostem o quanto eu gostei. Esse é mais um Atendendo a Pedidos. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, caiu aqui de paraquedas, é a primeira aula que está assistindo, gosta de crochê, de peças fáceis, eu te convido, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. Seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é gratidão. Então vamos à nossa aula de hoje. Eu confeccionei este caminho de mesa com fio Anne, porém fio duplo, e usei a agulha de número 3,5. Na largura, ele ficou medindo 42 centímetros e no comprimento de picô a picô ficou com 93 centímetros. Eu vou mostrar para vocês nesta ponta, para vocês verem direitinho o gráfico da nossa aula de hoje. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. Espero que vocês gostem. Como eu falei no início do vídeo, que é atendendo a pedidos. Eu já fiz este caminho de mesa com este desenho só no meio, com quadradinhos deste lado e quadrados deste lado. Já fiz também a semana passada, ou foi a semana retrasada, eu já dei uma aula dessa com este gráfico, estes pontos altos apenas em uma ponta e na outra. E aqui no meio, só quadrados. Atendendo a pedidos, tem uma inscrita aqui no nosso canal que ela se chama Maria Margarida. Ela me deixou uma mensagem no caminho de mesa que eu gravei anterior a este, que é este gráfico numa ponta e na outra, e aqui no meio só quadrados. Eu já estava pensando no meu trabalho, até falei para ela, nós estamos em sintonias de pensamento. Eu havia pensado fazer desta forma que eu acabei de fazer aqui. E quando cheguei, que fui ler as mensagens, tinha uma mensagem dela exatamente deste jeito, da forma que eu havia pensado, ela falou. Então, por isso que eu trouxe para vocês. Então, eu já fiz um com este desenho somente aqui no meio, quadrados de um lado e de outro. Há algumas semanas, ou a semana passada, eu fiz um com este desenho numa ponta e na outra, e aqui no meio só de quadrados. E agora este, nós temos 3 desenhos. Uma ponta, um na outra e um no meio. Eu fiz a mesma quantidade de correntes. E o nosso trabalho ficou desta forma. Eu gostei muito. Espero que vocês também gostem. A última carreira que eu fiz uma carreira aqui nas laterais, em cada espaço 2 pontos baixos. E aqui nas pontas, 3 pontos altos tombados com picô. Lembrando que a última carreira é apenas uma ideia. Vocês podem usar a criatividade de vocês e fazerem a última carreira como desejarem. Vocês que gostam de saber, todos nós gostamos de saber o quanto foi de linha. Então, para este caminho de mesa, eu usei 2 novelos do fio Anne. Para este comprimento e esta largura, para a contenção do meu ponto, eu usei 2 novelos do fio Anne. Eu sempre falo para vocês que eu aconselho a vocês sempre comprarem 2 novelos, porque assim sai o mesmo lote. Vocês sabem que se comprar um novelo e depois for comprar outro e for lotes diferentes, dá diferença no tom. Então, toda vez que eu vou comprar uma linha, eu gosto sempre de comprar 2. Mesmo que para o trabalho eu não use, eu gosto de comprar 2. Então, para este caminho de mesa, eu usei 2 novelos do fio Anne. Então, esta é a nossa aula de hoje. Ela é bem fácil, tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer. Ah, eu vou deixar na descrição do vídeo a playlist dos caminhos de mesa com o fio Anne. Vocês que gostam, eu vou deixar na descrição a playlist. E vou deixar também, vou ver se consigo deixar também o link dos caminhos de mesa. Tanto da primeira proposta que eu mostrei, quanto das algumas aulas anteriores. E vou deixar tudo na descrição, a versão destro e a versão canhoto. Vou ver se eu consigo me lembrar. Caso eu não me lembre, vocês, por favor, me lembrem. Tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, eu vou usar o fio Anne da Círculo
100% algodão. Esse novelo, ele tem 500 metros. O tex dele é 295 e essa cor é 6399, azaleia. E vou usar a agulha de número 3,5. Eu vou usar o fio Anne, porém vou usar fio duplo. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 81 correntes. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer um total de 81 correntes. Feita as nossas 81 correntes, vamos marcar aqui a última corrente que fizemos e vamos fazer mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Feito isto, vamos lá naquela corrente onde nós marcamos e aqui vamos fazer o nosso segundo ponto alto, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Agora, nós vamos fazer essa nossa primeira carreira, nossa carreira base, nós vamos fazer uma carreira de pontos altos. Então, para cada corrente da carreira anterior, nós vamos fazer um ponto alto. Para quem não sabe fazer o ponto alto, nós vamos dar uma laçada na nossa linha, entrar aqui na corrente, laçar a linha, puxar, ficando assim com 3 argolas. Laçar a linha, tirar 2, laçar a linha novamente, tirar mais 2. Então, este é o nosso ponto alto. Agora, nós vamos fazer, para cada corrente da carreira anterior, um ponto alto. Então, eu vou adiantar essa carreira e já trago para nós continuarmos a nossa aula de hoje. Então, eu encerrei aqui a minha primeira carreira, minha carreira base, minha carreira de pontos altos. Nós ficamos aqui num total de 82 pontos altos, porque nós fizemos 81 correntes, e a corrente que nós fizemos aqui para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, ficamos num total de 82 pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Vou fazer aqui, vou subir aqui com 2 correntes, 1, 2, vou fazer apenas 2, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Vou virar o meu trabalho e vou copiar aqui mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Porém, nós vamos ficar com 4 pontos altos, porque a nossa corrente que fizemos aqui para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, ficamos com 4 pontos altos. Vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior, copiar o terceiro ponto alto. Então, eu fiz aqui um quadrado. Agora, aqui na sequência, eu vou fazer mais 6 pontos altos. Vamos ficar com 7 por causa deste ponto alto que já fizemos. Então, eu vou fazer aqui mais 6 pontos altos. Então, 2, porque fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Então, fizemos aqui 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou abrir um quadrado aqui neste meio também. Então, vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Deste lado, nós vamos fazer mais 7 pontos altos. Então, já fizemos 1, vamos fazer mais 6. Então, eu fiz aqui 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, eu vou abrir aqui 4 quadrados. Então, vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. 1 quadrado, 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro, 2 quadrados. 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro, 3 quadrados. 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro. Então, abrimos aqui, fizemos aqui 4 quadrados. 1, 2, 3, 4. Agora, novamente, eu vou fazer o mesmo que eu fiz nesta ponta. Então, eu vou fazer os 7 pontos altos, o quadrado aqui no meio, mais 7 pontos altos. Então, foi o que eu fiz aqui neste meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Um quadrado deste lado, mais 7 pontos altos, da mesma forma que eu fiz nessa parte. Agora, eu vou repetir os 4 quadrados e lá na outra ponta fazer o mesmo que eu fiz aqui. Os 7 pontos altos, abrir um quadrado no meio, 7 pontos altos. Aí, abrir este quadrado e copiar os 4 últimos pontos altos. Então, o mesmo que eu fiz deste lado, eu vou fazer deste lado.
Então, agora, eu vou abrir os 4 quadrados. Fiz aqui os 4 quadrados, agora eu vou repetir 7 pontos altos, um quadrado no meio e mais 7 pontos altos. E fazer este finalzinho aqui. Então, eu vou encerrar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, encerrei aqui a minha primeira carreira do meu gráfico. Eu fiz 4 pontos altos, subi com 2 correntes, copiei mais 3 pontos altos, ficamos com 4 pontos altos. Fiz 2 correntes, pulei 2 pontos altos, copiei o terceiro ponto alto. Então, abri um quadrado aqui nesta ponta. Copiei 7 pontos altos, abri um quadrado no meio, mais 7 pontos altos. Aqui, eu abri 4 quadrados. Deste lado, eu fiz o mesmo que eu fiz aqui. Então, 7 pontos altos, um quadrado, 7 pontos altos. Aqui, eu abri 4 quadrados. E aqui, eu fiz da mesma forma. O mesmo que nós fizermos nestes pontos altos, nós vamos fazer nestes e aqui nos últimos. Então, nós teremos 3 grupos iguais e aqui os quadrados nós só vamos copiar. Até o final da nossa carreira, nós vamos copiar estes pontos altos, este quadrado. Deste lado, este pontos altos, este quadrado. E esses 4 quadrados aqui do meio, nós só vamos copiar até o final do nosso trabalho, até o final do nosso caminho de mesa. O gráfico que nós vamos fazer é aqui em cima destes grupos de pontos altos. E o mesmo que eu fizer em um, vou fazer nos outros 2. Então, estes 3 grupos de pontos altos vão ficar da mesma forma. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Vou subir com as 2 correntes, vou virar o meu trabalho e vou copiar os pontos altos da carreira anterior. Como eu falei, esses 4 pontos altos e o primeiro quadrado, nós vamos fazer até o final do nosso caminho de mesa, tanto de um lado quanto do outro. Então, eu copiei aqui os 4 pontos altos. Vou copiar o quadrado. Aí, chegamos em cima dos grupos de pontos altos. Aqui, em cima destes 7 pontos altos, eu vou copiar 4 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4 pontos altos. Vou fazer aqui 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Feito isto, aqui no meio do quadrado, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Novamente, 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, eu pulei 3 pontos altos. Deste lado, eu vou pular também 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3. Vou copiar a partir do 4º ponto alto. E vou copiar aqui os pontos altos restantes, que nós vamos ficar com 4 pontos altos, da mesma forma que nós ficamos lá na outra ponta do grupo de pontos altos. Então, ficamos desta forma. Copiamos aqui os 4 pontos altos, pulamos os 3 últimos. 5 correntes, um ponto baixíssimo no meio do quadrado, 5 correntes, pulamos os 3 primeiros pontos altos, copiamos os 4 últimos pontos altos. Agora, vamos copiar os 4 quadrados. Somente copiar. Como eu falei, esses 4 quadrados também, nós vamos levar até o final do nosso caminho de mesa. Então, 1, 2, 3, 4 quadrados. Então, esta será o padrão da nossa carreira. O mesmo que eu fiz neste grupo de pontos altos, eu vou fazer neste e neste. E aqui também copiar os 4 quadrados da mesma forma que eu copiei aqui. Então, nós só vamos repetir. Então, eu vou encerrar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, eu encerrei aqui esta carreira. Copiei os 4 pontos altos e o quadrado em uma ponta e na outra. Esta parte e a parte dos quadrados, nós só vamos copiar até o final do nosso caminho de mesa. E aqui, eu copiei, aqui na carreira anterior, eram 7 pontos altos. Eu copiei 4, fiz 5 correntes, pulei os 3 últimos. Fiz um ponto baixíssimo aqui no meio do quadrado. 5 correntes, pulei os 3 primeiros pontos altos, copiei os 4 últimos. O mesmo que eu fiz em cima destes grupos de pontos altos, eu fiz nos outros 2. Então, estes 3 grupos de pontos altos, nós vamos fazer iguais. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Vou subir aqui com as 2 correntes, virar o meu trabalho e copiar estes pontos altos e este quadrado. Então, já copiei este início. Chegamos aqui em cima dos 4 pontos altos, eu vou copiar apenas 2. Então, já copiei um, vou copiar o segundo. Vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou aqui no meio da argola, vou fazer um ponto baixíssimo. Feito isto, vou fazer mais 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou lá na outra argola e vou fazer aqui
um ponto baixíssimo. Novamente, mais 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, chegamos em cima dos grupos dos 4 pontos altos na outra ponta. Vou pular os 2 primeiros pontos altos, vou copiar os 2 últimos pontos altos. Então, 1, 2. Esta nossa carreira vai ficar desta forma. O mesmo que eu fiz neste grupo de pontos altos, eu vou fazer nos outros 2. E aqui nos quadrados, apenas copiar. Então, vou adiantar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerrei mais uma carreira. Copiei os 4 pontos altos e o quadrado. Aqui em cima dos 4 pontos altos, eu copiei apenas 2. Fiz 5 correntes, pulei os 2 últimos pontos altos. Aqui no meio da argola, fiz um ponto baixíssimo. 5 correntes, na próxima argola, um ponto baixíssimo. 5 correntes, chegamos no outro grupo de pontos altos. Eu vou pular os 2 primeiros pontos altos e copiar os 2 últimos pontos altos. Aqui nos quadrados, eu somente copiei. E o mesmo que eu fiz neste grupo de pontos altos, eu repeti neste e neste, nos 3 grupos de pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Então, eu já iniciei aqui a minha carreira porque apenas copiei. Copiei os 4 pontos altos e o quadrado. Vou copiar aqui os 2 pontos altos. Então, já copiei um, vou copiar o segundo. E vou voltar a fazer aqui estes 2 pontos altos que nós eliminamos da carreira anterior. Então, nas 5 correntes, eu vou colocar 2 pontos altos. Então, nós voltamos a fazer esta carreira de 4 pontos altos. Copiamos os 2 pontos altos da carreira anterior e voltamos a fazer estes 2 pontos altos que nós havíamos eliminado. Fizemos nas 5 correntes. Vou fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vou aqui no meio da argola e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, vou próximo aos 2 pontos altos, aqui nas 5 correntes, eu vou acrescentar os 2 pontos altos que nós havíamos eliminado. Então, 1, 2. Feito isto, vou copiar os 2 pontos altos da carreira anterior. Então, ficou desta forma. Agora, eu vou copiar os 4 quadrados e o mesmo que eu fiz neste grupo de pontos altos, eu vou fazer nos outros 2 grupos. Então, eu vou adiantar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, eu encerrei aqui mais uma carreira. Copiei os 4 pontos altos e o quadrado. Copiei aqui os 2 pontos altos da carreira anterior e acrescentei os 2 pontos altos que nós havíamos eliminado. Então, nas 5 correntes, eu acrescentei os 2 pontos altos. Ficamos aqui com 4 pontos altos, que é esta carreira. Aí, eu fiz as 5 correntes e aqui no meio da argola um ponto baixíssimo. 5 correntes, próximo aos 2 pontos altos, acrescentei 2 pontos altos. Copiei os 2 pontos altos da carreira anterior. Então, nós fizemos aqui esta nossa carreira. A nossa próxima carreira será a primeira carreira do nosso gráfico, pulando a carreira base, essa primeira carreira de pontos altos, de 7, um quadrado e 7 pontos altos, é que nós vamos fazer nesta feita. Aqui eu somente copiei os quadrados e nos outros grupos de pontos altos eu fiz da mesma forma. Somente acrescentei os 2 pontos altos aqui na corrente, em uma ponta e na outra. Voltamos a ter os 4 pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Nossa próxima carreira será essa primeira carreira do nosso gráfico. Então, já adiantei a minha carreira porque apenas copiei os pontos altos e os quadrados. Vou copiar os 4 pontos altos da carreira anterior. Então, já fiz 1, 2, 3, 4 pontos altos, somente copiei os pontos altos da carreira anterior. Para nós completarmos os 7 pontos altos, que é esta nossa primeira carreira, nós teremos que acrescentar aqui nas 5 correntes 3 pontos altos. Então, vamos fazer 1, 2, 3 pontos altos. Então, voltamos a ter aqui os 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A mesma quantidade desta carreira. Vamos fazer 2 correntes. Vamos lá, próximo aos pontos altos, aqui também, vamos acrescentar os 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3 pontos altos. E vamos copiar os 4 pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Voltamos a fazer aqui, voltamos a ter aqui os 7 pontos altos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Vou copiar os quadrados e lá nos outros grupos de pontos altos, vou fazer o mesmo que eu fiz neste grupo de pontos altos. Eu só vou copiar nos outros grupos o mesmo que eu fiz aqui. Então, eu vou adiantar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, encerrei aqui mais uma carreira. 4 pontos altos e o quadrado. Aqui no grupo de pontos altos, eu copiei os 4 pontos altos da carreira anterior e acrescentei mais 3 pontos altos. Ficamos aqui com 7 pontos altos, a mesma quantidade de pontos altos da nossa primeira carreira do nosso gráfico. Do outro lado, fiz da mesma forma. Na argola, acrescentei os 3 pontos altos e copiei os 4 pontos altos restantes. Então, voltamos a fazer esta carreira. Fechamos aqui o nosso gráfico. O mesmo que eu fiz neste grupo de pontos altos, eu fiz nos outros 2. Os 3 grupos de pontos altos será da mesma forma. E aqui neste meio, só vamos copiar os quadrados. Então, este é o nosso gráfico. Nós vamos fazer este gráfico até o final do nosso caminho de mesa, até o comprimento que para vocês forem o suficiente. Então, nós temos aqui no nosso gráfico 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Esta é a nossa carreira central. Aí, 2 carreiras, mais 2. Então, nós vamos fazer, quando chegarmos aqui nesta carreira central, nós só vamos copiar as carreiras voltando. Então, aqui nós copiamos esta carreira e esta última carreira é a nossa primeira carreira do nosso gráfico. Então, estas 5 carreiras é o nosso gráfico. Nós vamos somente copiar até o final. Então, como é só repetição, eu vou adiantar e já trago para mostrar para vocês. É muito fácil, tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer. Então, como prometido, eu já adiantei aqui o meu caminho de mesa e trouxe para fazermos a última carreira por toda a volta. Já trouxe com a minha última carreira, minha carreira de pontos altos. Nós iniciamos com uma carreira de pontos altos e vamos encerrar esta parte com uma carreira de pontos altos. Então, aqui nós somente repetimos o nosso gráfico. Então, aqui nós encerramos na nossa aula com esta carreira, que é a nossa primeira carreira e também a nossa última carreira. Aí, nós só fomos fazendo carreira a carreira voltando. Então, nós fizemos esta carreira de 7 pontos altos, depois a carreira de 4 pontos altos, 5 correntes e um ponto baixíssimo aqui no meio do quadrado, 5 correntes, pulamos os 3 pontos altos e copiamos os 4 pontos altos. E a nossa carreira central, que dos 4 pontos altos, nós vamos copiar 2, pular os últimos 2. E aqui neste meio, será sempre 5 correntes. Então, não tem erro, é bem fácil mesmo que fizemos aqui, vamos somente repetir carreira a carreira. Então, eu já encerrei aqui o comprimento, que para mim é o suficiente, vocês vão continuar fazendo até o comprimento desejado. Agora, vamos fazer a nossa última carreira por toda a volta do nosso caminho de mesa. Então, eu fiz aqui o meu último ponto alto, vou virar o meu trabalho, e aqui nas laterais eu vou fazer uma carreira de pontos baixos. Em cada espaço, eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, 1, 2 pontos baixos no primeiro espaço. Vamos para o próximo espaço, mais 2 pontos baixos. 1, 2. No próximo espaço, mais 2 pontos baixos. Então, eu vou fazer nesta lateral e na outra, esta carreira de pontos baixos. Em cada espaço, 2 pontos baixos. Quando chegar aqui em cima dos pontos altos, eu volto para nós fazermos a nossa última carreira em cima dos pontos altos. Então, eu fiz aqui, nas duas laterais, a minha carreira de pontos baixos. Em cada espaço, 2 pontos baixos. Em cima dos pontos altos, nós vamos subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. Vou marcar a terceira, vou fazer mais 3. 1, 2, 3. Ficando assim com 6 correntes. Vou voltar lá naquela terceira onde nós marcamos, e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui um picô. Aqui no mesmo espaço, eu vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. Vou contar 3 pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3. No terceiro ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Novamente, vou subir com 3 correntes. 1, 2, 3. Vou marcar a terceira, vou fazer mais 3. 1, 2, 3. Vou voltar lá naquela onde nós marcamos, e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui um picô. Aqui no mesmo espaço, vou fazer mais 2 pontos altos. 1 e 2.
Vou contar aqui 3 pontos altos. 1, 2, 3. No quarto ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, nós vamos fazer a nossa última carreira em cima dos pontos altos. 3 pontos altos tombados com picô. Também podemos fazer de outra forma. Vamos subir aqui com 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feito isto, vamos contar aqui 1, 2, 3. Na terceira corrente de baixo para cima, vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, fizemos aqui um picô. Aqui no mesmo espaço, vou fazer mais 2 pontos altos. Nós vamos ficar com 3 por causa da nossa corrente que nós fizemos, as nossas 3 correntes, é o nosso primeiro ponto alto. Vou contar aqui 3 pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3. No quarto ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Esses pontos altos que eu pulo aqui não é uma regra. Vocês vão seguir conforme o tamanho do ponto alto de vocês. Vocês podem pular apenas 2 pontos altos, fazer o ponto baixíssimo no terceiro ponto alto, ou pode fazer da mesma forma que eu fiz aqui. Contei 3 pontos altos, 1, 2, 3, e fiz o meu ponto baixíssimo no quarto ponto alto. Isto não é uma regra, depende do tamanho do ponto alto de vocês. Então, esta é a nossa última carreira em cima dos pontos altos. Eu vou continuar, vou finalizar o meu trabalho, e quando trouxer, já trago o meu trabalho finalizado. Então, eu já encerrei aqui a minha última carreira por toda a volta. Aqui nas laterais eu fiz uma carreira de 2 pontos baixos em cada espaço, e em cima dos pontos altos eu fiz os 3 pontos altos tombados com picô. Já cortei aqui a minha linha e já estou começando a esconder. Então, assim, eu encerrei a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!